Renan, você que falou que esperava um 3-0 do Flamengo no pré-jogo, vou mentir pra tu não, meu irmão. Para chegar no 3 hoje, nem se o Flamengo jogasse por mais uns 3 dias, os números não mentem. Infelizmente, acreditem se quiser. Eu acho que eu vou até compartilhar minha tela, cara. Porque as pessoas podem falar, não, tu tá maquiando os números. Eu abri aqui o SofaScore. Olhem os números na lateral aqui. Eu vou ampliar para ficar mais fácil para todo mundo ver. Cadê? Não estava aparecendo, vai ter que ser aqui mesmo. Estatísticas. O Bragantino chutou 36 vezes no gol do Flamengo. 13 bolas foram no gol. O Flamengo finalizou 7. O goleiro dos caras não fez uma defesa. Não teve uma bola na direção do gol. E assim, Renan, deixando um pouco o clubismo e o amor que a gente tem pelo Flamengo de lado, esse 4-0 foi barato. O Flamengo podia ter tido talvez a maior goleada da sua história no Campeonato Brasileiro, se bobear. Assim, nós fomos literal, a palavra é essa. O Flamengo foi humilhado. Hoje o Flamengo foi humilhado. É uma vergonha estar no momento que o Flamengo está hoje. Cara, eu já não estou muito bem psicologicamente, já não vem num momento muito legal. E isso aí, meu irmão, para mim foi o estopim. Assim, eu tô assim, eu só não choro porque eu vou segurar para não chorar muito, mané, mas vou mentir para tu não. Eu acho que esse ano a gente já teve derrotas duras, Renan. Derrotas, assim, que machucaram legal. Partidas horríveis, horríveis. Mas eu acho que nenhum jogo foi tão vergonhoso e tão... Cara, foi tão desesperador quanto o jogo de hoje. E assim, teve até um cara, eu postei isso no Twitter, o cara veio falar comigo, pô, todo ano tu fala isso. É porque todo ano o Flamengo consegue fazer uma coisa que eu não conseguiria imaginar que ele fosse possível fazer. O Flamengo hoje conseguiu ser esculachado. O Flamengo hoje foi humilhado. Hoje o Flamengo foi usado pelo Bragantino os 90 minutos. O Flamengo não teve um lampejo, irmão, para falar assim, caralho, quase foi. Foi um lance esporádico aqui, um lance esporádico ali, uma bola na trave do Arrascaeta, só. O Flamengo hoje foi, assim, deprimente, cara. Sinceramente, eu falo com muita franqueza, Renan. Para mim foi o pior jogo dos últimos 5 anos que eu vi do Flamengo. Fácil. Foi o maior vexame do Flamengo nos últimos 5 anos. Meu camarada, pior que essa sensação de que o Flamengo fez o pior jogo do ano, a gente já teve mais 15 em 2023. E quando você começou a tua explanação aí, você falou assim, não, deixando o clubismo de lado e tal, o placar saiu barato, deixando o amor pelo Flamengo de lado, esse placar saiu barato. Eu acho que faz parte de você amar o seu clube e você reconhecer quando o time diz respeito à história do clube, cara. Cara, a vontade, sinceramente. Vocês lembram de uma live recente de um vascaíno que ele entrou com a cara pintada de palhaço falando inglês, xingando o Josh Wand? A vontade que dava de fazer hoje aqui era isso, mano. Porque, cara, assim, a gente vai ser repetitivo se a gente colocar a responsabilidade no treinador, que eu acho que tem hoje também. Eu acho que uma parte do nosso jogo ruim também foi por conta da escalação. A gente tem jogadores ali que não tem condições mais de jogar, mas quando escalados, esses jogadores não podem fazer a partida que fizeram. Ali foi um baile, foi uma goleada de interesse pelo jogo. O Flamengo, quando joga fora de casa e quando joga dentro de casa, ele tem um aspecto diferente porque ele não tem um vigilante. Não tem 65 mil vigilantes vendo o jogador fazendo o corpo mole. E o jogador sabe que a realidade do futebol brasileiro permite acontecer o que aconteceu na Vila Belmiro e o que aconteceu em São Januário e o que já aconteceu na entrada do Ninho. Então o jogador, sim, ele se sente intimidado de fazer
é o que fez hoje, quando joga no Maracanã. Cara, tem muito jogador ali pra mim que é inadmissível a partida que eles fazem, e aí vai a responsabilidade do treinador de insistir nesses jogadores. Hoje foi um dia que revela que só o resultado para o Flamengo nos últimos jogos era o mínimo aceitável, porque a gente precisava continuar vivo nas competições, mas hoje, no pré-jogo, até falei que já era o momento da gente começar a cobrar performance, e a gente viu, na verdade, nenhuma coisa nem outra. Chegou o momento do primeiro tempo ali, cara, que a gente ainda não tinha sofrido gol, que eu já tava mudando de ideia e ia me contentar só com o resultado. 1-0 pro Flamengo, meio a 0 pro Flamengo, pra mim já tá bom. E depois que o time começou a ficar conformado com o resultado negativo, eu falei, cara, certamente vai sair o segundo gol, quando sair o segundo gol vai ficar por isso mesmo, vai sair o terceiro, e a justiça do futebol ali acabou se impondo, porque, na verdade, sim, o placar poderia ter sido realmente mais elástico, cara. Se a gente consegue reconhecer algum jogador que não estava desinteressado, eu acho que esse jogador era o goleiro, era o Matheus Cunha. O resto ali, mano, sinceramente, eu não consegui ver comprometimento, interesse, conexão com o jogo, conexão com a oportunidade, cara. Era uma oportunidade do Flamengo se aproximar do topo da tabela e entrar de vez no campeonato, e os jogadores simplesmente abriram mão disso. E aí entra muito também o comodismo do jogador de saber que o Palmeiras não ganhou, e aí já que o Palmeiras não ganhou, que teoricamente é o principal rival na disputa dos títulos nacionais contra o Flamengo ali. Então já se estabelece ali no subconsciente do jogador, até no consciente mesmo do jogador, que pouco importa esse jogo, que a distância para o Palmeiras não vai aumentar, já que o Palmeiras tinha perdido, enfim, cara, é complicado. A gente ainda vai ver a coletiva aí. Eu até fiquei assistindo ainda um pouquinho para ver se algum jogador ia falar alguma coisa na beira de campo ali, por isso que eu demorei para entrar um pouquinho na live, mas quem deu a entrevista foi o Davi Luiz. Foi uma entrevista ridícula. Eu tenho até o trecho aqui, ele fala: foi o nosso pior jogo. Eles foram melhores que a gente desde o início e mereceram essa vitória com esse placar. Não jogamos. Nos defendemos sempre com 1 minuto em atraso. Eles tiveram o controle do jogo do início ao fim. Temos que pegar esse jogo, avaliar e melhorar. Mas é um discurso muito media training ali, né, cara? A fórmula de bolo lá para você dar uma entrevista pós-jogo depois de um vexame, eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que o jogador pode sim tocar na ferida, apontar para o elenco e deixar claro que existe o mínimo de dignidade ali do jogador em não concordar com o resultado que teve ali, com a performance do time. E aí a gente vai voltar para aquela época em que a gente ficava só lambendo ferida e colecionando fracasso. Esse ano, quantos fracassos a gente colecionou esse ano aí? A gente pegou o grupo mais fácil da Libertadores e perigou de não conseguir classificar porque perdeu para o Alcas e não conseguiu ganhar do Nublense. A gente, Maringá, Palmeiras, a gente passou vergonha. Palmeiras, Al Hilal, quase perdeu para o Al Ahly. Dificuldade de conseguir definir uma partida com dois jogadores a mais, com um jogador a mais. 4-0 pro Fluminense. Vale teve o 4-1 pro Fluminense. A gente tá colecionando fracasso e, assim, foi o que eu falei, a gente tem que começar a se habituar a não se contentar com o resultado. Em algum momento, no momento de crise agudo, a gente vai ter que se contentar com o resultado para poder ter ambiente para implementar um bom futebol. Mas isso tem que estar dentro do nível de exigência mínimo do torcedor. O torcedor não pode se conformar só com o resultado, tem que se conformar com performance, a ponto de esse 4-0 não poder ser normalizado, nem o último 4-0 contra o Fluminense, nenhuma não vitória contra o Nublense, nenhum 2-0 contra o Alcas. Cara, se bota o Alcas nesse jogo aí, ele não tomaria 4-0 contra o Bragantino. Não tenho dúvida disso. O Flamengo parecia um time que... Parecia que o Flamengo passou na rua ali, pegou 11 jogadores profissionais que nunca tinham tido contato um com o outro e botou em campo e vai lá, galera, 11 contra 11, se vira aí, todo mundo perdido, todo mundo desinteressado, todo mundo correndo para não chegar, chegando atrasado, dividindo pouco. Quando entrou os moleques ali, os moleques já começaram a ganhar dividida, então para mim ali fica claro uma diferença perceptível de interesse com a partida.
não precisava de muito para acertar mais do que quem estava em campo, e entregar o mínimo que é vontade já demonstrava a diferença entre um jogador e outro.